Quando se observa a economia em funcionamento, observa-se o mundo em constante movimento, com infinitas variações de valores de bens e produtos, subida e descida das moedas de todos os países, entre outros. O que impossibilita esse mundo de se tornar um lugar caótico é a utilização diária de ferramentas e indicadores em que mapeiam as características econômicas de cada local. Nesta apresentação em vídeo, analisaremos uma ferramenta matemática, a curva de Lorenz, e um indicador, o coeficiente de Gini, que serão de extrema importância para entender a distribuição de renda de qualquer lugar. O nosso foco será de analisar a distribuição de renda das famílias dos alunos da FT e como que é o perfil do Brasil sobre o ensino superior e a possibilidade de melhorar a renda de sua família com ele. Antes de analisar o coeficiente de Gini, vamos primeiro entender a curva de Lorenz. No gráfico à direita está sendo utilizado para demonstrar a distribuição de renda de pessoas em uma determinada população. Nele contém uma reta que representa a igualdade, ou seja, a renda total é distribuída igualmente para todas as pessoas da região. E também possui uma curva, que representa a desigualdade. Ela é traçada considerando a porcentagem acumulada de pessoas no eixo X e a porcentagem acumulada de renda no eixo Y. Vamos entender melhor analisando a tabela à esquerda, que mostra a relação das rendas entre as famílias dos alunos da FT. A porcentagem acumulativa das famílias e das rendas, mostradas nas colunas 7 e 8 respectivamente, são calculadas pela soma acumulada dividindo pelo valor total. Por exemplo, 38 dividido pelo total de famílias, que é 114, resulta em 33,3% das famílias. Ou 2.350 dividido pelo valor total da renda, que é 600.145, resulta em 0,4% da renda total. Todos esses valores são colocados no gráfico, resultando na curva de Lorenz. Agora, podemos entender melhor o coeficiente de Gini utilizando a seguinte relação. Considerando a área A entre a reta e a curva e a área B sendo região inferior à curva. O índice de Gini pode ser calculado pela expressão A sobre A mais B, onde podemos perceber que, quanto maior a área A, maior o índice de Gini, ficando a curva mais afastada da reta, ou seja, uma região com grande desigualdade. Caso contrário, se A for pequeno, menor o índice de Gini e mais perto a curva estará da reta, sendo uma região com uma melhor distribuição de renda. Bom, comentando um pouco sobre qual a importância dos indicadores econômicos dentro da tomada de decisões, bom, é interessante observar o comportamento dos Estados Unidos nos seus tempos de crise, né? A Grande Depressão de 1920 tornou necessária a intervenção do Estado para que houvesse desenvolvimento econômico no país. Porém, anos mais tarde, essa mesma intervenção foi considerada um problema e foi então por mudar as políticas econômicas daquela época que os Estados Unidos puderam contornar a crise da inflação nas décadas de 80 e 90 e sofrer assim, um menor impacto econômico. Em ambos os momentos, houve um protagonismo das duas formas de pensamento para melhorar a economia e a análise dos indicadores econômicos. Atualmente, as nações recorrem a indicadores como o de produção, o PIB, a concentração de renda, o Gini, a qualidade de vida, o IDH, para identificarem possíveis problemas e corrigirem antes que ocorram distúrbios mais fortes, como é a depressão. A observação desses é de extrema importância para referenciar as tomadas de decisões de um governo, por exemplo, quanto à adoção de políticas econômicas, definição de investimentos e outros aspectos semelhantes. Agora eu vou comentar um pouco sobre uma aplicação real do coeficiente de Gini e curva de Lorenz. Uma pesquisa foi realizada na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em Limeira, e ela teve como base um questionário respondido por alunos da universidade. Com base no questionário, informações essenciais foram extraídas e assim foram calculados os índices de Gini e traçadas as curvas de Lorenz para os anos de 2017 a 2020.
A quantidade de questionários respondidos variou entre 98 e 256 em cada ano. Alguns valores de renda média se mostram abaixo do esperado comparado a um salário mínimo. Isso indica que talvez o aluno que respondeu o questionário recebe algum auxílio e não tenha incluído a renda de sua família. Lembrando que o coeficiente de Gini mais próximo do zero representa mais igualdade, a pesquisa mostrou que a desigualdade variou durante os anos. Pelo gráfico, é perceptível que o Gini-DFT se manteve inferior nos anos posteriores a 2018. Isso mostra que houve mudança no perfil econômico dos estudantes, pois há menos concentração de renda comparado a 2017 e 2018. Fazendo uma média e comparando com o Gini de outros países, vemos que a FT se posiciona entre o Portugal e os Estados Unidos, tendo um Gini inferior ao do Brasil, que é de 0,51. Isso significa que o ambiente da FT possui menos desigualdade comparado ao Brasil como um todo. A evolução da curva de Lorenz mostra que a concentração de riquezas diminuiu. Comparando mais de perto, nota-se que a curva de 2019 é a mais igual, em contraponto com a curva de 2017 e 2018, com maior desigualdade, concordando com os coeficientes de Gini já apresentados. Observando melhor a curva de 2020 com relação às demais, concluímos que hoje a FT é menos desigual comparando a 2017 e 2018. Uma justificativa para isso é a maior integração de pessoas com renda média e baixa na universidade. Uma questão pertinente à análise é se a desistência dos cursos superiores está associada à redução da renda das famílias. Considerando o cenário nacional, a resposta é sim. Ingressar e se manter numa universidade é custoso. Apesar do ensino superior se pagar no valor ofertado pela mão de obra de um trabalhador formado, muitas vezes esse incentivo não é suficiente. Seja pública ou privada, a universidade requer boas condições financeiras. E usando Limeira como exemplo, já que a planilha analisada relaciona famílias da FT, o custo de vida na cidade não pode ser considerado muito alto, quando comparado a cidades como Campinas, por exemplo, porém também não é baixo. Uma kitnet razoável custa cerca de R$ 600 por mês para uma pessoa. Nos dados analisados, existem 4 famílias com renda descrita inferior a um salário mínimo. Considerando esses valores nesse contexto, seria virtualmente impossível manter um ou mais indivíduos em um curso superior na cidade. Isso, infelizmente, inviabiliza a permanência na universidade, caso o estudante não seja residente de Limeira. Em se tratando do curso de Engenharia de Telecomunicações, há mais casos de desistência devido a problemas com desempenho acadêmico do que econômicos, mas este é um caso à parte. Outros casos com rendas consideravelmente baixas, entre 1 e 2 salários mínimos, mais uma vez incitam a questão: estariam os alunos respondendo corretamente à pesquisa? A resposta deles foi em relação à sua própria renda, considerada inexistente na maioria dos casos, ou todos responderam corretamente em relação às suas famílias e realmente o nível de alguns casos na FT estaria precário. Como já levantado anteriormente, pode ser que esses alunos estejam relacionando auxílios sociais que a universidade disponibiliza à pesquisa. Como a curva analisada mostra que a concentração de rendas diminuiu com o passar dos últimos anos, consideremos que ou a situação está para se estabilizar, ou isso é uma consequência do fato de que no ano passado, a Unicamp atingiu pela primeira vez em seu vestibular um número de 50% de aprovados vindos de escolas públicas e 50% de escolas particulares. Ainda pode se analisar considerando o fator família, já que ele é diferente para cada indivíduo. Alguns podem possuir uma família grande e fonte de renda diversificada, outros podem possuir uma família pequena ou nenhuma e uma fonte de renda menor ou simplesmente mais concentrada. Segundo pesquisas, no Brasil, o nível de renda dos que conseguem ingressar no ensino superior é maior. Outro motivo para se analisar cuidadosamente algumas das respostas presentes no questionário realizado. Infelizmente, esse dado evidencia a desigualdade presente na distribuição de recursos pela nação e mostra como o conhecimento é parte integrante desses recursos mal distribuídos. Para corresponder a esse fato, pode-se citar que a maior concentração de um grupo de famílias numa categoria de renda foi na de 10 salários mínimos na pesquisa realizada. No Brasil, entrar na faculdade ainda é uma ótima maneira para conseguir uma boa renda. Em países como Canadá, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido, quem tem graduação ganha quase o mesmo do que os trabalhadores que se formaram apenas no ensino médio. Em países desenvolvidos, pessoas com diploma ganham em média
40% a mais, enquanto que no Brasil a média chega até 140%. Outro dado importante é que em 2018, 75% dos estudantes do ensino superior eram de instituições privadas. Ainda assim, mais de 70% dos jovens entre 18 e 24 anos não se formou no ensino superior, nem está cursando faculdade atualmente. Mesmo ensino médio, um pequeno privilégio. 1 a cada 4 jovens entre 18 e 24 anos não concluiu esta etapa escolar. Outros 39% nessa faixa etária até concluíram o ensino médio, mas hoje não estão no ensino superior. Quanto menor o número de pessoas com ensino superior, mais o diploma pode se tornar um diferencial dentro do mercado de trabalho. No Brasil, ao ter o diploma de ensino superior, já é possuir algo que mais de 70% da população brasileira não possui. O próprio acesso à faculdade é maior entre a população de maior renda. A população de renda 25% menor tem, em média, de 9 a 7 anos de estudo formal, e somente o ensino médio exigiria ao menos 11 anos de estudo. Um estudo também da OCDE, Organização para Cooperações e Desenvolvimento, que foi realizado em 2018, mostra que uma criança da menor classe social no Brasil levaria cerca de 9 gerações para chegar à classe mais alta, o que levou a organização a descrever a desigualdade social no país como um elevador quebrado, em que torna-se quase impossível ascender socialmente. Muito obrigado.